Olá, seja bem-vindo ao canal da Primeira Igreja Batista da Ilha das Flores. Eu sou o pastor Eliomar Paixão e neste momento você está na nossa Escola Bíblica Dominical. E na nossa Escola Bíblica Dominical de hoje nós vamos dar continuidade à série que estamos fazendo acerca das igrejas do Apocalipse. Lembrando que este material é baseado na revista Eis que Venho Sem Demora, Apocalipse, edição 5 da editora Cristã Evangélica, e também no livro Tem Mensagem para Você, do autor Israel Belo de Azevedo. E hoje teremos a nossa 8ª parte, com o episódio Tiatira, a igreja comprometida com doutrina falsa. Então, vamos para a nossa aula de hoje. Bem, pensando em uma introdução, o que poderíamos dizer? Lídia, a mulher convertida durante a passagem de Paulo lá pela cidade de Filipos, era dessa cidade de Tiatira. Nós encontramos o relato lá em Atos 16:14. Politicamente, essa cidade não tinha nenhum destaque, não tinha nenhuma expressão na época. Ela era até a menos importante das 7 igrejas. Havia em Tiatira ali grupos organizados de artesãos e profissionais, semelhante às nossas associações profissionais de hoje, mas com elementos religiosos de influência pagã embutida neles. Então, vamos dar continuidade. Bem, primeira coisa que nós devemos também relembrar é o conteúdo desta carta. Então, para tanto, eu convido nosso querido Cid Moreira, que vai fazer a leitura do conteúdo da carta que Cristo escreveu para a igreja em Tiatira. Está com você, Cid. Ao anjo da igreja de Tiatira, escreva o seguinte: Esta é a mensagem do Filho de Deus, que tem olhos que brilham como fogo e pés brilhantes como bronze polido. Eu sei o que vocês estão fazendo. Sei que têm amor, são fiéis, trabalham e aguentam o sofrimento com paciência. Eu sei que vocês estão fazendo mais agora do que no princípio. Porém, tenho contra vocês uma coisa. É que toleram Jezabel, aquela mulher que diz que é profetisa. Ela leva os meus servos para o mau caminho, ensinando-os a cometerem imoralidade sexual e a comerem alimentos que foram oferecidos aos ídolos. Eu lhe dei tempo para abandonar os seus pecados, porém ela não quer deixar a imoralidade. Portanto, eu a jogarei numa cama, onde ela e os que com ela cometem adultério sofrerão horrivelmente. Farei isso agora, a não ser que eles se arrependam das coisas más que fizeram junto com ela. Matarei os seguidores dela, e então todas as igrejas saberão que eu sou aquele que conhece os pensamentos e os desejos de todos. Eu pagarei a cada um de vocês de acordo com o que tiver feito. Porém, aí em Tiatira, o resto de vocês não seguiu esse mau ensinamento. Vocês não aprenderam o que alguns chamam de os segredos profundos de Satanás. Guardem bem aquilo que vocês têm. Aos que conseguirem a vitória e continuarem a fazer até o fim a minha vontade, eu darei a mesma autoridade que recebi do meu Pai. Autoridade sobre as nações para governá-las com uma barra de ferro
e quebrá-las em pedaços como se fossem potes de barro. Eu lhes darei a estrela da manhã. Portanto, se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam o que o Espírito de Deus diz às igrejas. Bem, e agora que nós relembramos o conteúdo, vamos então caminhar um pouco mais. Vamos contextualizar aqui a cidade de Tiatira. Tiatira está aqui como no mapa aqui, ó, próximo às cidades de Pérgamo, às cidades de Sardes, de Éfeso, de Esmirna, mais próximo de Pérgamo e de Sardes. Como disse na introdução, a cidade de Tiatira não tinha lá tanta importância assim no cenário da igreja do primeiro século. Mas ela vai ser importante porque o Senhor escreveu para esta igreja. E nós vimos agora o conteúdo da sua carta. E tem algumas coisas mais importantes que nós vamos observar. Então, vem comigo. Uma das coisas importantes que nós vamos observar acerca desta carta é de como Jesus se apresenta a esta igreja. Jesus se apresenta primeiramente como o Filho de Deus. Essa expressão no livro do Apocalipse, Filho de Deus, aparece somente aqui. É comum que em outros livros do Novo Testamento, especialmente nos livros de João, como na descrição de Jesus Cristo, a gente pode ver lá em João capítulo 20, também na primeira carta de João, no capítulo 3. Essa expressão é uma declaração da divindade de Cristo, revelando a sua autoridade. Também nós podemos encontrar em Hebreus capítulo 3, versículo 6. Então aqui, quando ele se apresenta como o Filho de Deus, ele está demonstrando, expressando a sua divindade. Uma outra forma que Jesus se apresenta à igreja em Tiatira é como aquele que tem os olhos como chama de fogo. A expressão que é repetida em capítulo 1, versículo 14, e depois no capítulo 19, versículo 12. Essa expressão é repetida 2 vezes. Ele tem a percepção perfeita e profunda de todas as coisas, e nada escapa do seu juízo. Os seus olhos são o instrumento que prova os homens, conforme o Salmo 11, versículo 4, onde o salmista diz: os seus olhos estão atentos às suas pálpebras, sondam os filhos dos homens. Então, os olhos como chama de fogo, aqui poderia ser interpretado desta forma. Como Jesus é aquele que tem o olhar sobre a humanidade, e o seu olhar é de misericórdia, mas o seu olhar também é de julgar, é o olhar de um juiz. Os seus olhos são instrumentos que provam os homens, né? E nada escapa aos olhos do Senhor. Outra forma é que ele se apresenta como aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Essa expressão revela o poder que ele tem de esmagar os seus inimigos debaixo de seus pés. Jesus efetua todo o julgamento de Deus contra o pecado. Em João capítulo 3, versículo 14, nós podemos ver. Para uma cidade onde havia muitos artesãos, essa descrição era uma combinação perfeita, a fim de chamar a atenção de todos para o poder de Cristo. Portanto, assim Jesus se apresenta à igreja de Tiatira, como o Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e aquele que tem pés semelhantes ao bronze polido. Caminhando um pouco mais, nós já temos uma aplicação de Apocalipse para hoje, refletindo até aqui. Jesus se apresenta à igreja em Tiatira como o Filho de Deus e o juiz incontestável que vê o invisível e julga todas as coisas conforme a sua autoridade e poder. Minha pergunta é: você crê em Jesus como este Deus?
capaz de fazer todas essas coisas? Você crê nisso? Bem, e Jesus também fez elogios à igreja em Tiatira. E eu gostaria de ver com você agora quais foram esses. Jesus disse a eles que conhecia o amor que eles tinham. O elogio de Cristo a essa e às outras igrejas mostra que ele é justo e não fica esquecido do trabalho de sua igreja. A igreja em Tiatira era uma congregação ativa. Ela não esfriou. Ela se tornou cada vez mais ativa no serviço ainda, porque a sua motivação era correta: o amor e a fé. E o amor é o princípio, ou é o principal do fundamento da vida cristã. Faltava amor na igreja de Éfeso, mas Jesus reconheceu que esta qualidade tinha de sobra em Tiatira. Segundo, Jesus disse e reconhecia que eles tinham fé. O termo aqui, fé, parece se referir a algo maior do que confiança. É fé na pessoa e na obra dele, de Cristo. Esse tipo de fé torna os servos de Deus abundantes na obra do Senhor, como está em 1 Coríntios 15, 58. Nós fomos criados em Cristo para boas obras. Sabemos que Deus se agrada de uma fé genuína. Aí a gente lembra logo de Hebreus 11, né? Ali na descrição da fé. Mas Jesus também disse a eles que reconhecia o serviço que eles prestavam. Porque certamente essa igreja tinha um ministério relevante naquela cidade. A membresia estava envolvida no serviço da igreja, o que a tornava dinâmica e próspera. Uma igreja em que seus membros se envolvem no serviço pode fazer muito e muito mais. Esse serviço demonstra a dedicação dos irmãos e o amor que eles tinham pelo Senhor e pela sua obra. Mas Jesus ainda disse que reconhecia uma outra coisa neles: a perseverança, a paciência e a resistência constante. Não é mencionada qualquer perseguição que atingia todos os cristãos daquela época, aqui no relato de Tiatira. O perigo que ameaçava esta igreja específica não vinha de fora, o perigo vinha de dentro. Uma quinta coisa que Jesus disse. Jesus disse que as obras deles eram cada vez mais abundantes. A igreja de Tiatira ela era muito ativa na obra local. Em vez de esfriar, ela se tornava cada vez mais abundante no serviço. Em muitas congregações, as questões internas trazem esfriamento e inércia espiritual. Mas ali, isso não acontecia. Bem, aí pensando em uma aplicação ainda mais para hoje, William Buckley comenta o seguinte: na superfície, a igreja de Tiatira parecia forte e florescente. Qualquer visitante ficaria impressionado com a sua vitalidade e energia, por sua aparente liberdade e por sua paciência. Um templo cheio de gente em suas reuniões, um verdadeiro favo de energia, um dínamo de atividade. Mesmo assim, isso não descreve uma igreja verdadeira. Aí eu te pergunto, como você descreveria uma igreja verdadeira? Ou como você descreveria a sua igreja, a igreja que você hoje participa? Reflita nisso. Qual foi a repreensão de Jesus a esta igreja? O que é que Jesus disse para ela de forma que ele estivesse dando um puxão de orelha? Jesus começou dizendo: tenho, porém, contra ti.
Ora, os elogios que foram ditos pelo próprio Jesus não significavam de alguma forma que ali não tivesse erro sério, que precisava de correção urgente. Satanás estava muito ativo em toda a Ásia naquela época. Na época em que essas cartas foram enviadas às igrejas. Ele atuava nas sinagogas em Esmirna e Filadélfia. Em Pérgamo, ele tinha até um trono, como diz no capítulo 2, versículo 13. Em Tiatira, ele tinha uma profetisa que instruía as pessoas a conhecerem as coisas profanas de Satanás, como diz no capítulo 2, versículo 24. Pode conferir. O problema principal daquela igreja foi tolerar o ensino dessa falsa profetisa. O nome dela era Jezabel. Nós não sabemos ao certo a sua idade ou mais informações. Se havia mesmo uma mulher naquela igreja com esse nome, ou se é uma citação simbólica, né? Não se pode afirmar nenhuma dessas coisas. Mas o fato é que o texto traz a informação. A citação desse nome nos faz lembrar de Jezabel, que fez com que o rei Acabe, o seu marido, e todo Israel deixasse o Deus verdadeiro de lado e se voltasse, totalmente contra Deus e se prostrasse a Baal. Se você ler ali o capítulo 18, capítulo 21 do primeiro livro de Reis, você vai encontrar bem essa narrativa lá. O nome de Jezabel chegou até a ser sinônimo de prostituição e de bruxaria. Lá no segundo livro de Reis, no capítulo 9, você vai ver. Essa Jezabel de Tiatira agia de forma semelhante a essa Jezabel do Antigo Testamento. Por quê? Porque ela seduzia os cristãos à prática de idolatria e de prostituição no primeiro século. Aqui há duas condenações seríssimas feitas pelo próprio Jesus a esta igreja. Quais foram? A primeira, a imoralidade sexual. Bem, não se sabe se nós devemos interpretar essa expressão literalmente, como fornicação ou prostituição, ou se ela tem uma conotação aqui espiritual de infidelidade a Deus, de idolatria. Mas não há dúvida de que a infidelidade a Deus é chamada também de adultério e de fornicação. Quando Israel, por exemplo, se envolvia com outros deuses, esse fato era chamado de quê? De adultério. Você pode conferir lá em Êxodo capítulo 34, em Deuteronômio capítulo 31, que vai estar bem explícito. Uma outra coisa importante que a gente pode lembrar é que a instrução de Jezabel tinha como propósito ensinar as coisas profundas de Satanás. Ela ensinava fornicação, talvez para ajudar os crentes a assimilarem as formalidades e os rituais dos cultos pagãos, que tinha muito essa questão do sexo explícito, do sexo de qualquer forma, Se a igreja de Tiatira tivesse seguido essas instruções de Jezabel, teria, por fim, negado que Jesus é o Filho de Deus, e assim a infidelidade a Cristo produziria uma igreja desviada da palavra de Deus. Mas teve uma outra repreensão. A carne sacrificada a ídolos. Um dos grandes problemas para a igreja naquela época era justamente esse: a carne sacrificada a ídolos. Podia um cristão comer carne sacrificada a ídolos no templo pagão? Paulo se ocupou desse assunto e disse que o ídolo não é nada em si para os cristãos, mas para os não crentes era um sacrifício a demônios. A igreja não tinha dúvida de qual era o dever do cristão diante dessas práticas. Em Atos 15, versículo 29 ali, registra uma decisão que certamente todas as igrejas conheciam.
Boa parte da igreja de Tiatira permaneceu fiel a Cristo e não tolerou a doutrina de Jezabel. Mas, como eu disse, boa parte. Alguns acabaram indo por esses maus caminhos. Agora, só abrindo um parêntese, quando uma pessoa come uma carne ou qualquer tipo de comida sacrificada a ídolos, sem ela saber, ela não é culpada deste erro, deste pecado, né? Agora, por isso que você, sendo servo de Deus ou não, quando comer alguma comida de alguém que você, sei lá, tem algum tipo de desconfiança, ore a Deus repreendendo todo o mal que possa haver ali naquele alimento. O Senhor repreende, o Senhor te guarda. Agora, se eu sei que esta é uma comida sacrificada a ídolos, eu não vou comer. Ok? Vamos dar continuidade? Que aplicação a gente já pode fazer? Bem, devemos ter cuidado com os falsos profetas que entram nas igrejas ensinando doutrinas contrárias à palavra de Deus. Esteja atento, meu irmão, minha irmã, porque a mensagem deles pode ser muito sedutora. Sedutora como era a própria Jezabel. Fica esperto. Vamos para frente. Quais as consequências do pecado desta igreja? Bem, Jesus deu-lhe tempo. Apocalipse 2:21. Aquela igreja recebeu tempo suficiente para arrependimento e mudança, mas os que estavam na prática do pecado ignoraram a exortação. Aqueles que estavam vigilantes, esses sim, esses ouviram a exortação e se arrependeram. Segundo, eis que há prostro de cama. Esta não era a cama da prostituição. Na cama da prostituição eles já estavam. Mas a cama do sofrimento e da dor era a cama da tribulação. Terceiro, matarei os seus filhos. Olha só, esses filhos de Jezabel seriam aqueles que seguiam seus ensinos e praticavam as suas obras. Jesus disse que os filhos do diabo são os que praticam as obras do diabo. Em João 8, versículo 44, essa expressão. Nem todos que estão congregados numa igreja local fazem parte da verdadeira igreja de Jesus. Eu sempre digo isso. Quarto, todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações. A disciplina de Deus tem vários propósitos. Aqui, ela nos diz que as outras igrejas saberiam que ele julga retamente segundo as obras de cada um. Então, essas foram as consequências do pecado daquela igreja. Jesus deu-lhe tempo, ele exclamou: eis que o prostro de cama, matarei os seus filhos. Aí os filhos de Jezabel, né? Todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda a mente e corações. Vamos caminhar um pouco mais. Uma aplicação para hoje. Não desperdice as oportunidades que Deus lhe dá de se arrepender e de mudar. Se arrependa, muda e segue a sua caminhada. Vamos para frente. Mas o Senhor também faz promessas. A promessa de Jesus para esta igreja.
Quais foram? Ao vencedor. Quem é o vencedor? O vencedor é aquele que guarda as obras de Cristo até o fim. E as obras de Cristo eram totalmente diferentes das obras de Jezabel. Autoridade sobre as nações. Jesus dá aos seus fiéis o privilégio de participar do vitorioso reino, cujo rei é ele mesmo. E dar-lhe a estrela da manhã. Jesus é a estrela da manhã. Essa é uma belíssima promessa da glória celeste. Cristo é a riqueza plena do cristão. E assim, então, nós podemos concluir. Jesus anda no meio de sua igreja e tem olhos como chama de fogo. Ele vê tudo e faz distinção absoluta entre os servos de Satanás e os servos fiéis dele. Tribulação e morte estão reservadas aos que servem o diabo. Mas para os discípulos de Jesus está garantido o privilégio de reinar em glória e poder com o seu mestre. E assim nós finalizamos a nossa visão geral do nosso estudo acerca da igreja em Tiatira. Mas e Tiatira hoje? Como que seria se nós fôssemos visitar Tiatira? Será que Tiatira existe ainda nos dias atuais? Para tanto, eu convido o nosso querido guia turístico, Joaquim da Turquia. Ele vai contar para nós como vai Tiatira nos dias atuais. Deus te abençoe, te guarde e te dê a paz. E obrigado por mais uma aula. Parabéns, você completou mais uma lição. Tá contigo, Joaquim. Olá, sou Joaquim da Turquia. No 5º episódio do meu documentário sobre as 7 igrejas do Apocalipse, a gente continua a viajar pela história e geografia bíblica. Mas neste episódio tem uma mudança. Desta vez vai lhes guiar meu amigo e colega Sérgio. Sérgio. Obrigado, Joaquim. Olá, sou Sérgio. Quem assistiu aos episódios anteriores desse documentário sabe que em cada episódio a gente visita só uma cidade. Nesse episódio temos um assunto importante. É a presença judaica na Ásia Romana quando o Apocalipse foi escrito. Como sempre, primeiro localizamos as cidades no mapa. Nos primeiros episódios, a gente visitou as 3 principais cidades da Ásia Romana, a capital Éfeso, Esmirna e Pérgamo. Agora, a viagem continua em direção ao interior da província. A gente faz a primeira parada na atual cidade de Akhisar, onde estava Tiatira. Depois, a gente visita Sardes, que é a principal parada deste episódio. E a gente termina a viagem hoje na atual cidade de Alexir, onde Filadélfia estava. Tiatira nunca foi uma cidade importante historicamente. Nasceu como um posto militar helenístico. Mais tarde, tornou-se uma cidade de vários grêmios. Existem poucos textos fora da Bíblia que mencionam Tiatira, e na Bíblia, exceto o Apocalipse, o nome da cidade só é mencionado mais uma vez. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 14, uma das que ouviam era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora do tecido de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo.
hoje apenas uma parte de uma avenida romana, muros e inscrições permanecem da cidade antiga. Ainda que existam muito poucos restos da cidade bíblica. Em nossos passeios pelas 7 igrejas do Apocalipse, sempre fazemos uma pequena parada aqui. E essa parada dá aos nossos grupos a oportunidade de falar sobre Bíblia e orar. Talvez Tiatira não tenha muita importância histórica secular, mas tem muita importância religiosa. A gente não tem que esquecer que é uma das 7 igrejas. Após essa pequena parada, como faremos neste vídeo, com nossos grupos, continuamos também para Sardes, nossa segunda e principal parada do dia. Sardes fica a apenas 60 quilômetros de Tiatira.